No ar, o podcast Domésticas. Entre o que parece invisível e o essencial, da casa grande ao quarto de empregada, ecoa o cuidado que sustenta o Brasil. O podcast Domésticas é uma iniciativa do curso de qualificação social e profissional no ABC, Trabalho Doméstico, Trabalho Mais que Decente, vinculado ao FABC e financiado pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do programa Manuel Quirino, em parceria com a FENATRAGE. Um espaço de memória, luta e valorização do trabalho doméstico. Afinal, trabalho doméstico é trabalho mais que decente. Iniciamos esse episódio com o quadro Mulheres Tecendo Histórias, relembrando a história de lideranças da categoria. Hoje vamos conhecer a trajetória de uma mulher que transformou a luta dos trabalhadoras domésticas do Brasil, Lenira Maria de Carvalho. Lenira nasceu em 23 de novembro de 1933, no Engenho, no município de Porto Calvo, Alagoas. Era a quinta filha de uma mãe descendente de pessoas escravizadas e mal conheceu o pai. Desde criança, cresceu no ambiente duro do trabalho doméstico. Morava na casa dos patrões de sua mãe e ajudava nos afazeres de casa. Muitas vezes ia dormir sem janta, porque a regra era clara: a criadagem só podia comer depois que os patrões terminassem. Na adolescência, mudou-se para Recife, a convite de seu padrinho, para ser babá. Foram 16 anos de exploração. Trabalhava de segunda a segunda, sem folga, muito além das 40 horas semanais, recebendo uma remuneração quase simbólica. Em 1960, Lenira iniciou sua militância na Juventude Operária Católica, onde se formou um grupo de trabalhadores domésticas para discutir os direitos que a categoria deveria ser assegurados. A partir daí, sua vida mudou. Deixou o emprego e se dedicou integralmente à militância, organizando encontros regionais e estaduais com outras trabalhadoras, fortalecendo a luta coletiva. Em 1º de maio de 1963, Lenira liderou um momento histórico, a primeira passeata de trabalhadoras domésticas no Brasil, durante o Congresso Regional de Empregadas Domésticas no Recife. Mesmo durante a ditadura militar, Lenira não recusou, continuou sua luta e, em 1979, ajudou a fundar a Associação de Trabalhadores Domésticos da Região Metropolitana de Recife, da qual foi a primeira presidente. A sede da associação foi cedida pela Diocese de Recife, e a organização se tornou um ponto central da mobilização da categoria. Sua atuação foi fundamental na Constituição de 1988, garantindo direitos históricos às domésticas, salário mínimo, férias, 13º, aviso prévio, repouso semanal e licença maternidade de 120 dias. A associação que fundou se transformou em sindicato e sua influência fez o Sindicato das Empregadas Domésticas do Recife atuar ativamente no Fórum de Mulheres de Pernambuco. O reconhecimento internacional também chegou. Em 2005, Lenira foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, numa iniciativa que destacou 1.000 mulheres dedicadas à justiça social. Foi convidada pela Organização Internacional dos Trabalhadores, OIT, para o lançamento do Plano Trabalho Doméstico Cidadão, voltado à categoria. Em 2019, recebeu o título de cidadã de Pernambuco. Em 3 de agosto de 2021, faleceu em Recife, aos 88 anos, deixando um legado que ultrapassava a fronteira. Hoje, Lenira dá nome à Sala 107, Senhora Lenira Carvalho, escolhida pelos estudantes do curso, em reconhecimento à sua luta pelos direitos dos trabalhadores domésticos.
A trajetória de Lenira de Carvalho mostra que a coragem de uma mulher pode transformar a vida de uma categoria inteira. Sua presidência e seu amor pela justiça ecoam até hoje em cada direito conquistado pelos trabalhadores domésticos no Brasil. Narrada por Lígia Cristiane Rodrigues, cursista da segunda turma, texto adaptado do site Memória Feminista Antirracista. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio. O primeiro episódio não poderia ter outro tema, senão o curso de qualificação social e profissional no ABC, Trabalho Doméstico, Trabalho Mais que Decente. Uma iniciativa que vem impactando a vida de muitas mulheres aqui na região. Para esse bate-papo, a nossa mesa está repleta de pessoas especiais. E eu gostaria de começar apresentando a Thaís, nossa coordenadora administrativa do projeto, para comentar um pouquinho mais sobre como que surgiu o curso, qual que é a função dessa iniciativa, como que ele funciona. É com você, Thaís. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui. Obrigada, Ingrid. O curso está inserido dentro do Programa Manuel Quirino de Qualificação Social e Profissional, que é um programa nacional que foi instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, que é voltado para o desenvolvimento de ações de qualificação, né, profissional, na perspectiva do trabalho decente. Considerando as pessoas como pessoas coletivas, em processo de construção, né? Então, por isso que é um programa que não visa só a qualificação profissional, mas também social, que é o que a gente tem bastante dentro do nosso curso, né? O projeto, né, o curso, como a Ingrid já falou, que é o de qualificação social e profissional no ABC, trabalho doméstico, trabalho mais que decente, ele visa a qualificação de 1.000 mulheres. Nós já tivemos uma primeira oferta no primeiro semestre, né, no qual a gente conseguiu formar em torno de 350 mulheres, e nós temos, iniciando, né, agora no segundo semestre, uma nova turma com aproximadamente também 350 mulheres. A escolha desse curso é justamente para dar o protagonismo a essas mulheres, né, trabalhadoras domésticas, porque o trabalho doméstico ele sempre foi muito invisibilizado, né, tanto do ponto de vista de acesso a questões previdenciárias, a políticas públicas, né, sempre foi um público bastante marginalizado. E a gente tem, dentro desse contingente de pessoas, né, do trabalho doméstico, 92% dessas pessoas do trabalho doméstico são mulheres. E dentro desses 92%, a esmagadora maioria, 62% aproximadamente, são mulheres pretas, né? E isso muito se dá devido a uma herança da era colonial, né? Vem muito lá da época da escravidão. Então, esse curso, ele visa qualificar socialmente, né, essas mulheres, empoderá-las, torná-las protagonistas, né, e que elas se organizem mesmo em busca dos direitos que elas têm, né, assim como qualquer outro trabalhador. Então, não é um curso voltado para ensinar técnicas de limpeza, mas é um curso para demonstrar para elas que elas podem se organizar em categorias, em sindicatos, né? A gente tem a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas para ter melhor qualidade mesmo, né, no trabalho e acesso, né? Acesso às leis, né, previdenciárias, e coisas, né, desse tipo. Então, é um curso voltado para o empoderamento dessas mulheres, né, na luta dessa categoria, né, para dar visibilidade mesmo a essa categoria que há muito é deixada de lado, né, quando se fala em trabalhador, né, pensa-se em todas as outras categorias, e o trabalhador doméstico é sempre deixado de lado, e é nesse sentido que o curso vem, né, nessa direção. Uhum. E para o pessoal que está em casa, que de repente se interessou em participar, é aqui do ABC, como que faz para se inscrever? Quando que vai abrir uma turma nova? Quantos sábados são? Como é que funciona, assim, o curso em si? Então, o curso, na nossa primeira etapa, nós tivemos em torno de 1.500 inscritos, que foi lá em janeiro, fevereiro, né?
E agora, nessa segunda oferta, a gente chamou o pessoal que se inscreveu lá em janeiro e a gente complementou com uma nova oferta, um novo edital, né, que nós abrimos agora. E nós temos a previsão de abertura de uma nova chamada janeiro, fevereiro de 2026. Né? O curso ele tem uma carga horária de 200 horas e que são cumpridas aos sábados, período integral, né? Das 9 às 17 horas, por volta de 4 meses ali de duração, né? Dependendo ali da quantidade de feriados que há, mas é mais ou menos isso, com uns 4 meses de duração. Ah, perfeito, obrigada. Agora eu quero saber das cursistas, como que foram as experiências delas. Então, começando com a Marley, eu queria saber como que foram as aulas do curso, quais os assuntos que foram tratados, qual aula que você mais gostou, o que chamou sua atenção no curso? Bom, eu gostei muito do curso, porque teve dinâmica entre todas as domésticas no primeiro dia, para saber a origem, para saber de onde veio. Então, muitas começaram a falar que desde crianças começar a cuidar do irmão, porque sempre só a mulher que tem que cuidar. Aí a gente aprendeu sobre cuidar do outro, autocuidado, cuidado do mundo. A gente também teve palestras sobre câncer de mama, a gente também teve palestras sobre como reaproveitar alimentos, a gente teve palestras de saúde bucal, a gente teve muitos exemplos de luta, de batalha, para a gente saber dos nossos direitos e deveres que ainda não foram todos conquistados pela lei. Então é muita gente querendo, porque assim, querendo ou não, tudo sobra para a mulher, né? E a professora Marinha, o professor Fábio, eles ficaram ensinando pra gente, né? Por que só a mulher que faz o dever de casa? Porque a menina desde criança já mexe com a boneca e o menino não faz nada, né? Então foi bem explicado sobre gênero, raça e classe. Também a gente aprendeu sobre Conceição Evaristo, que é uma das escritoras da atualidade, né? Que teve também uma vivência, que ela ia para a escola e o que ela fazia? Ela só ficava nos estudos, só ficava nos livros. E disso ela começou a querer ter o dom da palavra, como ela mesma diz, o dom da palavra, para incentivar as mulheres, né? Através da vivência, que ela colocou até esse nome de escrevivência, que é escrever e contar sua própria história, sua luta e a sua conquista, né? Ela é muito indicada, ela é escritora, né? Ela tem vários livros, ela é uma pessoa, um exemplo, né, de luta e também de mulher negra que conseguiu um status e conseguiu através de forma educada, através da educação, porque a educação é com a educação e com os nossos direitos e deveres que a gente consegue, né, quebrar alguns tipos de paradigmas e também a gente não consegue trabalhar num serviço escravo, né, análogo à escravidão, como a gente viu em alguns vídeos, né, que foram demonstrados, né, como, por exemplo, em outros países. O Brasil, ele está pioneiro, né, e não tem muito tempo da lei, que foi em julho, né, 13 de julho de 2015 agora que foi colocado na carteira de trabalho algumas da luta, né, dos benefícios das mulheres, das empregadas domésticas. É isso. Da PEC das domésticas, né? É. Sim, uma lei fundamental. É. Agora eu quero saber a experiência do Rodrigo, que foi mobilizador da primeira turma. Eu queria entender, assim, Rodrigo, qual que foi o seu papel no projeto, como que foi essa experiência, já dentro da sala de aula. Você pode compartilhar com a gente? Claro que posso. Tô dando aqui um oi para todo mundo que tá assistindo a gente, para as cursistas maravilhosas que estão aqui, né? Para nossa querida Ingrid, para a Thaís, né? Então, a nossa vivência, né, como mobilizadores, né, eu posso dizer que vai muito de dar apoio dentro da sala de aula. Mas nosso trabalho não se resume apenas a ficar dentro da sala de aula, né? Dentro da sala de aula a gente cuida, dá o apoio para o professor em questões de lista de presença, lista da RU, várias outras questões que, digamos, mais burocráticas, né?
Só que nosso trabalho vai muito além. A gente chega a trabalhar a busca ativa, indo atrás dessas cursistas para entender questões de ausência, mas não pensando só no financeiro. Porque, como a gente sabe, elas recebem um auxílio para custear transporte e alimentação no valor de R$ 400, né? Certo? Sim. E essa questão da busca ativa serve muito para isso, né? Para a gente cuidar tanto do dinheiro público, mas também para entender a realidade dessas mulheres, né? Por que elas não estão frequentando o curso? Não é só um motivo de, não quero ir. A gente tenta entender o porquê, o que causou ela não vir ao curso. A gente sabe que a universidade ela tem uma estrutura mais, digamos, brutalista, digamos assim, que acaba afastando e assustando algumas pessoas. E no decorrer do curso, a busca ativa revelou muito disso. E entender realmente a vivência dessas mulheres foi fundamental para o nosso papel de mobilizador, porque a gente consegue trazê-las de volta, digamos assim, né? Chamá-las de volta para o curso, porque não é só a perda financeira, mas é a perda do conhecimento que vocês conseguem adquirir no curso, certo? Então, vocês que acompanharam até o final do curso, perceberam o quão maravilhoso foi todos os conteúdos que vocês tiveram contato. E a gente como mobilizador, pensa muito nessa questão das alunas que não conseguem ter esse conteúdo. Então, é ir atrás, chamar, vem, o que está acontecendo, comunicar a administração, comunicar a coordenação pedagógica, porque a gente é um trabalho de muitos braços, digamos assim, né? Um apoia o outro e é essa a estrutura do nosso curso, né? E a peça fundamental delas é as cursistas. Sem elas, isso aqui nada seria possível, né? Então, é muito mais isso nosso papel de mobilizador, né? Ir atrás das cursistas que não estão presentes na sala, entender o que está acontecendo com elas, dentro da sala de aula, apoiar o professor nas dinâmicas que elas participaram, acompanhar elas em passeios, em acesso cultural Saídas que elas tiveram, pedagógicas. saídas pedagógicas que elas tiveram ao decorrer do curso. Então, essa é mais ou menos minha vivência como mobilizador, né? Eu acho que eu aprendi muito mais com elas do que elas aprenderam comigo, sinceramente. Eu saí do curso, assim, essa primeira turma que se formou, sabendo muita coisa que eu nunca tive contato na minha vida. Então, eu acho que, tipo, apesar do curso, a gente estar aqui pensando na qualificação social, profissional dessas mulheres, a gente, como equipe, aprende muito mais do que quando a gente entrou, assim, não. A gente tá aqui, né, nesse papel, os formadores no papel de professor, mas todos eles sempre relatam que o conhecimento vem de vocês pra gente, não da gente pra vocês, viu? Então, muito obrigado por participarem do curso. E a prova tá a Marley aqui, que acabou dando aqui uma aula, Exatamente, né, gente? Preciso nem falar, né? Não, e o papel do mobilizador é fundamental na permanência delas, Sim, né? com certeza. Então, o mobilizador, ele tem esse papel mesmo, né? De fazer com que a permanência das cursistas, é esse contato bem próximo mesmo ali do dia a dia, de saber se tá tudo bem, né? O que tá acontecendo, como o Rodrigo falou. Então, assim, os mobilizadores foram peças fundamentais e são peças fundamentais, né, na permanência das cursistas durante todo o curso. Sim, perfeito. Muito lindo esse relato, Rodrigo. Obrigada. Agora eu quero saber a experiência da Tânia, que foi cursista da primeira turma, e eu queria saber, assim, como que você ficou sabendo do curso, o que te motivou a inscrever, e como que foi a sua experiência? Se teve alguma aula, algum assunto que você gostou mais? Como é que foi? Primeiramente, quero agradecer pelo convite, conhecer todos vocês. A minha experiência foi maravilhosa. Eu estava, na verdade, numa bolha. Quando eu descobri esse curso e eu descobri tudo o que eu estava aprendendo, que sai bem fora do que a gente aprendeu em escola sobre escravidão. Então, a gente aprendeu demais, né? Realmente a realidade do dia a dia. A minha experiência, fora tudo que a minha amiga falou, tem outras coisas. A gente recebeu muitos relatos de cursistas, das meninas que trabalham com a faxina e elas passaram, sabe, muitas dores para a gente. Era tanto choro dentro da sala quando elas relatavam tudo que elas tinham já passado com patroas, com insultos, sabe, que não pode comer
na casa não pode usar o mesmo banheiro, e isso era chocante, porque eu não passei por isso, mas os relatos delas era de doer. Fora isso, teve também muita coisa boa, muita alegria, muitos risos, muito os passeios, tanta coisa que a gente aprendeu com todas elas e com os professores que eles estavam dando a parte teórica, mas a parte prática nós temos. E foi uma vivência muito gostosa. Pena que acabou. O sentimento. A primeira turma foi finalizada, mas ainda o curso continua com a segunda turma, Continua. né? E pensando, então, em tudo que vocês viveram, né, nesse período, quando já teve o encerramento do curso, se vocês fossem olhar para o primeiro dia de aula, né, o que vocês tinham de expectativa para esse curso, e agora que vocês já vivenciaram tudo isso, o que ficou do curso de vocês, né? Como que esse curso atravessou vocês? O que vocês levam desse curso? Tanto para as cursistas, né, que tiveram essa experiência, quanto para o pessoal da equipe também, né, que teve aí na frente do curso, colocar o curso de pé. Como é que foi essa experiência para vocês? Quem que quer começar? Posso começar. O curso, assim, a gente começou ele sem ter, assim, a dimensão da grandiosidade que seria no sentido prático da coisa, né? Que são as questões burocráticas, administrativas e etc. Mas de ouvir também relatos, né? De muitas cursistas, assim, como Tânia e Marley, mas pelos corredores, né? Não aqui, assim, oficialmente. Mas, assim, do quanto impactou a vida delas e do quanto elas saíram, assim, de uma realidade, né, que elas, assim, não entendiam como funcionava, qual era o funcionamento daquela dinâmica social dentro da qual elas viviam, sabe? Então, foi muito interessante, assim, ouvir esses relatos e esse sentimento, né, que elas passaram aqui, que muitas outras, nossa, não vai continuar, eu quero voltar e tal, porque a gente percebe que, ao mesmo tempo que é uma carga horária, né, assim, é um sábado o dia inteiro, período integral, a gente sabe que a maioria são mulheres, donas de casa, né, que a questão do cuidado, né, que fica quase sempre, né, nas mãos das mulheres, e muitas relataram, assim, que foi um momento, assim, libertador, sabe, assim, de que elas poderiam vir e adquirir conhecimento, né, para elas e sair um pouco daquele meio, né, ao qual elas estavam sempre ali inseridas. Então, eu acho que isso é gostoso, é gratificante, assim, de ver, assim, a transformação, né, na realidade, na mentalidade, né, de muitas dessas mulheres que passaram pelo curso. Ai, perfeito, muito lindo esse relato. E vocês, cursistas, o que vocês levam desse curso? Bom, eu levo exemplo de mulheres fortes, exemplo de mulheres batalhadoras, porque não é só os nossos deveres como mulher, mas a gente aprendeu também sobre as leis e sobre os nossos direitos. E eu também, eu gostaria de relatar, porque assim, eu tive pouca vivência como doméstica. Mas a minha mãe, ela teve 70 anos. Ela tem 78. Ela começou com 8 anos de idade limpando igreja. Para conseguir, né, ter o alimento, o sustento dentro de casa, porque é menina, né? E tem muitos relatos de gente que veio, imigrantes, que veio para São Paulo para querer um salário melhor, porque aqui querendo ou não, é um pouco mais estruturado, é um pouco mais, como se diz assim, com a lei, né, é melhor. E eu gostei muito do curso, eu me vi, assim, emocionada também em alguns relatos, a gente também aprendeu sobre violência, né, doméstica, a gente aprendeu sobre muita coisa que às vezes muita gente ficava até tímida de dizer, e lá as mulheres sabiam. Também tem trabalho social, tem uma assistente social que ajuda as mulheres que sofrem agressão, como é que eu posso dizer? A denunciar no 0800, que elas não sabiam, muita gente não sabia.
Também a gente aprendeu também a se localizar, a gente também aprendeu sobre... a gente aprendeu sobre não fazer misturinhas que podem prejudicar a saúde, né? Porque muita gente coloca vinagre com... as bombas. Às vezes teve relato de gente que passou mal porque usou canja no banheiro, quase desmaiou e não sabia que tinha um modo certo de usar, que foi uma das últimas aulas de química, que a gente aprendeu sobre as misturinhas, o que pode e o que não pode usar. Eu gostei muito do curso. E você, Tânia, o que você achou? Olha, eu gostei muito sobre a parte trabalhista que foi ensinado. Ela foi ensinado os nossos direitos, como calcular as nossas horas extras, onde a gente estava perdendo, onde estava ganhando quase nunca, mas perdendo, né? Então, assim, foi tudo muito maravilhoso. Os nossos passeios, as nossas palestras que nós participamos, quase todo sábado, na parte da manhã, palestras para conhecer de diversos assuntos, como a Marli falou, bucal, o câncer de mama. Então, a gente aprendeu muita coisa. E o bom é que a gente podia perguntar e nós tínhamos uma resposta. E isso foi muito bom. Aqui nós temos professores qualificados. Eles estudaram muito para estar ali no papel de professor nos ensinando. E isso foi muito bom, muito bom. Isso faz total diferença, né? Sim, total diferença. Nós almoçávamos aqui com um valor irrisório. Então, tudo foi negociado para nós estarmos aqui. Esse dinheiro ajudou muita gente. Muita gente. Tem uma senhora que estava na minha sala, ela estava vivendo com esse dinheiro. Ela estava. Então, assim, além da gente ter esse dinheiro para a gente se locomover, para almoço, tudo, teve pessoas que estavam vivendo com esse dinheiro. Uhum. Cumpre uma função social, Sim, além de qualificação. Sim. Então, foi maravilhoso. Fico feliz que vocês gostaram, gente. Agora eu quero saber do Rodrigo. O que você sente que mudou, assim, em você, assim, do primeiro dia, quando você decidiu entrar no projeto, né? O que te motivou também a se inscrever para ser mobilizador? E agora, quando você vê que a primeira turma já se formou, né? Como que foi esse processo? Nossa, eu acho que essa pergunta é bem, assim, porque a gente vai parar pra pensar, o Rodrigo lá do começo, antes de se inscrever no edital para mobilizador, pensava em uma estrutura totalmente diferente, né? Um contato com um público totalmente diferente, né? Porque a gente pensa que, tipo, é um público que não tem muito contato realmente com a universidade, não tá ali nos espaços, né? Mas, tipo, vai ter pouca interação, vão ficar mais, tipo, na delas e tudo mais. Então, eu entrei mais com essa mentalidade no começo. Mas quando a gente passa também, nós da equipe também passamos por processo de formação, para poder chegar na sala de aula já pronto para dar o conteúdo para vocês, certo? E isso mudou muito, né, a mentalidade de todos nós que participamos desse edital. Então, para trabalhar aqui dentro, para estar atuando aqui dentro com elas. E eu acho que o Rodrigo de lá tá totalmente mudado do Rodrigo do final, né? É um sentimento de transformação, tanto mais por elas, né, muito por elas, porque a gente tem contato com a gente que está dentro da sala de aula, tem contato com elas desde o começo, desde a primeira vez que elas colocaram os pés aqui, seja na parte da matrícula, quando a gente viu a noção do que elas estavam esperando pelo curso. Então, elas chegaram e falavam, eu acho que o curso vai ser sobre técnicas de limpeza, igual falaram, vou aprender a limpar melhor, não sei o que. Falei, não, gente, vocês vão ter contato com outras coisas que vocês vão ver, vai enriquecer muito mais do que aprender sobre técnicas de limpeza, simplesmente isso. E isso acho que me tocou bastante, essa transformação, porque eu vi mulheres dentro da sala de aula que eram completamente, digamos assim, não tinham interações sociais, né? Vinha pra cá, voltava pra casa. Só falava do marido, filhos. E no meio do curso a mulher se transforma e interage e quer sair, quer conhecer novas pessoas, novas coisas. Uma cursista conhece uma coisa que outra cursista não conhece, aí já fazem contato. Então, tipo,
você vê uma sala unida, o conhecimento sendo construído coletivamente e não individualmente. Então, acho que isso é o que eu levo desse curso, esse poder que o conhecimento não está concentrado em um único ponto, mas ele é uma construção coletiva. Cada um sabe um pouquinho. E quando é um quebra-cabeça, né? A gente tem uma peça e uma peça só não diz nada, mas quando você monta todas, você tem um quebra-cabeça final. Conhecimento é isso. Cada cursista ali da minha sala, de todas as salas, cada uma tem o seu conhecimento e traz lá pro dia, no sábado, no caso. E no final você vê que tudo aquilo se encaixando e elas saíram de lá com esse sentimento de poxa, acabou, quero mais, eu quero ficar só mais um pouquinho, deixa eu me inscrever de novo. Não, não pode. Né? Mas é uma coisa a se pensar, né? Quem sabe mais pra frente, né? Mas eu acho que eu saio desse curso, o Rodrigo lá de trás evoluiu muito, né? Essa questão do olhar social, dessa camada desse conhecimento mais afastado da universidade, porque eu ainda estou na graduação. Então, eu ainda estava naquele negócio, o conhecimento está aqui, mas não, o conhecimento está em toda parte. E eu acho que isso me motivou, sabe? Eu gosto de experimentar coisas novas. E é um curso que mexe com você. Tanto as cursistas quanto a gente da equipe, a gente sai com outra cabeça. Então, é um prazer enorme fazer parte disso tudo aqui e de ter contato com todos vocês. A experiência de vida, né, de cada uma vai ensinando, foi o que ele falou, né? A troca, essa troca de experiências ali durante todo o sábado, que foi criando esse coletivo e foi criando uma unidade mesmo, né? Exato, e foi criando um acolhimento. Exato. Acolhimento. Foi criando ali uma unidade, né? E aí é legal que a gente chegou no final com turmas assim, né? Um segurando na mão do outro, né? Porque a gente sabe que sábado, como a gente disse, é um dia difícil, né? Que muitas da gente, né, mulheres, né, tem os afazeres, tem os cuidados com filho, casa, mas chegou um ponto que o pessoal, assim, não queria saber de faltar, né? E vamos lá, e todo mundo junto. E a gente chegou, né, ao final aí dessa turma, né, da qual Tânia e Marley fazem parte. E agora a gente está iniciando aí uma nova jornada que vai até dezembro. Até dezembro. Perfeito. Dá pra perceber que o curso é muito afetuoso, assim, né? Eu ingressei faz pouco tempo, mas eu queria compartilhar um relato do primeiro dia que eu fui ajudar na parte da matrícula, né? E já deu pra sentir um pouquinho, assim, da grandiosidade que é o projeto, sabe? Foi algo que mexeu bastante comigo, que eu fui fazer a inscrição, né, de uma das cursistas, e ela veio junto com a filha, que estuda aqui na UFABC, e ela pediu para tirar uma foto, assim, da gente fazendo a inscrição, e elas se emocionaram muito, assim, começaram a chorar, e aquilo me impactou demais, assim, sabe? Porque às vezes parece algo tão pequeno, assim, né, tá ali ajudando a fazer uma inscrição, e a gente muitas vezes não tem dimensão, né, da grandiosidade, do impacto que isso gera na vida dessas mulheres, assim, sabe? Por isso também fico muito feliz em poder estar aqui nesse espaço, poder estar ouvindo vocês, né? Porque é isso, o podcast é para dar voz para vocês, pra gente conseguir ampliar esse espaço cada vez mais. E a gente comentou, então, né, demos um breve spoiler, assim, sobre a continuidade do curso. Será que vai ter uma nova turma? Será que vai ter continuidade do módulo? Se a gente pudesse sonhar aqui bem alto, o que vocês imaginam para o futuro desse curso? Como que vocês gostariam que fosse? Quais assuntos serem tratados? Qual que seria o formato do curso? Quero saber de vocês. E aí? Bom, A Marley já deu um spoiler. Eu tive uma ideia, porque assim, a gente aprendeu muito, né? Mas eu também tive uma ideia, porque assim, como a informática está sendo muito cobrada, pra gente dar pelo menos uma base de um curso de Excel, só para saber despesa e receita, né? Para saber como fazer toda a compra, né? De supermercado, gás, essas coisas, né? Que serve para ajudar essas mulheres, né? Isso eu gostaria que tivesse no curso, para que desse um pouquinho mais de conhecimento para todo mundo. Seria o letramento legal. digital, né? Seria Tem um aprofundamento maior, né? Sim. Ah, bacana. E você, Tânia, o que você gostaria que tivesse? Ai, o que eu gostaria? Eu gostaria muito que tivesse a continuação, com certeza. Mas assim, eu gostaria de ter conhecido, né? Ainda eu falava para minha professora, eu gostaria de ir na FENATRAD, eu gostaria de ir no sindicato, gostaria de ir lá
nossa turma chegar lá e conhecer os problemas que eles passam, como eles resolvem, eu gostaria muito de ter ido. Fora os, né, a gente Legal. teve o passeio, tudo, mas eu acho que ia ser bem legal se a gente conseguisse ir. Sim. Bacana. Ótimas sugestões. Vamos Exato. anotar aí, quem sabe? Exato, Aham. gostei. Hashtag Domésticas Parte 2. É isso. E vocês? O que vocês gostariam de sonhar, assim, pra esse projeto continuar? Vocês têm alguma ideia? Uma coisa que vocês gostariam que fosse implementado? Eu assino a ideia das duas, né? Super adorei, assim, o letramento digital, né? Que a Marley falou. E essa questão de visita aos sindicatos, né? Das domésticas também, acho que seria bem interessante, né? E a continuidade, porque eu acho que é o que a gente falou aqui, né? Esse curso, ele fez uma transformação em muitas vidas, né? Seja pela parte financeira, do recurso que a pessoa utilizou, ou seja pela parte de sair de uma bolha e conhecer outras realidades de vida de outras pessoas, né? A realidade ao qual as pessoas estão inseridas, né? E que muitas vezes são invisíveis, né? Que é aquilo, assim, de dados, por exemplo, que eu não sabia de dados, né? A gente, por ver as realidades de mães, avós, a gente sabe que a maioria das empregadas domésticas são mulheres pretas, mas quando você olha, né, um percentual, você fala, uau, né? Isso tem muita raiz, né? Como eu falei, na escravidão, mas é continuar para que elas se organizem mesmo, né? Tem uma organização de falar, não, peraí, né? Trabalho doméstico é um trabalho como outro qualquer, né? É um trabalho decente como outro qualquer, né? Então, que tivesse continuidade para a gente conseguir alcançar mais vidas e transformar mais mulheres, empoderar mais mulheres, né? Ter esse empoderamento, né, e torná-las protagonistas, né, tipo, não é porque eu sou empregada doméstica que eu tenho que ser, né, humilhada, como a Tânia falou de histórias relatos que ela ouviu, que você também E deve com ter ouvido. dores. E Elas com contam dores. com dor. Sim, dor porque a mesmo. gente imagina, né, a situação que essas mulheres passaram de humilhação, né, de assédio, coisas do tipo. Então, é continuar alcançando essas mulheres, fazendo mesmo esse trabalho, né, de empoderamento. Então, para mim, assim, a continuidade do curso. Perfeito. E pra você, Rodrigo? Acho que eu assino tudo que todas falaram, né? Letramento digital acho super importante, né? A questão de mais passeios, principalmente em sindicatos, entender a luta, né? Ali na base mesmo. Eu acho também porque a gente traz no curso, né? Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é pisar, né? Lá. É uma ideia muito interessante também, tem que anotar tudo no caderninho, né? Vai Tá que, né? gravado. Tá gravado, tá gravado. E o que a Thaís também disse é muito legal. Eu acho que eu defendo também a continuidade do curso, assim, como um completo, né? Não parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, mas, tipo, uma continuidade dele em si. Que ele vire realmente um programa que possa, como transformou a vida de várias mulheres presentes no curso, que ele continue transformando de várias outras, né? E não só aqui do ABC São Paulo, mas que se estenda porque nacional, realmente, porque a realidade que a gente escutou aqui, que vocês vivenciaram dentro de sala de aula, é mais um retrato do que se repete em vários outros cantos do Brasil. Exato. E esse programa sendo ampliado, o jeito que foi transformado aqui, nossa, você tem um público muito grande que demanda desse curso. E o meu futuro para esse curso realmente continuar com ele, ofertar mais ainda para outros cantos do Brasil e pensar naquelas que já fizeram o curso também, porque é uma questão de manter a pessoa no engajamento, nas causas, nas lutas, né? A gente tem mulheres que saíram daqui já com o pensamento de fundar um sindicato já, querendo se mobilizar para abrir um sindicato de domésticas aqui, né? De Santo André, do ABC. E então é muito disso, é a continuidade do curso e pensar também nas mulheres que já fizeram e com propostas que elas consigam se engajar mais ainda nas lutas nessa categoria que realmente, como a Thaís falou, é um trabalho, tem que ser um trabalho como outro qualquer. Não pode se pensar dessa maneira que é retratado muitas vezes, né? Exato. Então a continuidade do curso, para mim, o futuro dele é continuar. Pelo E amor que de essas alunas virem multiplicadoras, Exatamente, né? que escutam né? os Que seus elas sejam relatos. multiplicadoras desse curso. É bem isso mesmo. Esse acho que é o futuro, sabe? Trazer pessoas como elas
que, né, vão multiplicando, assim, essa experiência, o conhecimento adquirido e tal, e fazer disso uma política nacional, sabe? Seria isso, porque a gente tem uma realidade aqui em São Paulo que muitas vezes, né, aí pelos interiores do Brasil afora, às vezes se torna mil multiplica. vezes... Se multiplica. Exato, e se torna muito Muito pior. piores, né? Então é isso. Sim, pensando nisso que vocês comentaram, né, das próprias cursistas serem multiplicadoras. A gente vê muito isso na segunda turma, né, que muitas das cursistas que estão fazendo o curso agora, elas vieram de recomendação das cursistas da primeiras primeira cursistas, turma. isso Então mesmo. isso é um impacto muito legal, Elas, né? sim, elas vieram de indicação, Sim. né, de alguém que fez Aham. o curso. Isso é muito bacana, né? É um retorno ótimo, né, que elas gostaram e trouxeram ainda mais gente, né? Exato. Então, pensando agora nas cursistas dessa turma, né, que elas estão começando o curso agora, o que vocês gostariam de falar para elas, assim, se fosse para deixar um recado? Pensa o que vocês gostariam de ter ouvido no primeiro dia. O que vocês querem dizer para elas, assim? Bom, Aproveitem prim- bastante. Não desistam. Cada dia é uma vivência diferente, cada dia é um conhecimento diferente, cada dia é uma palestra, é uma viagem que você pode ir, que a gente teve no SESC, é um aprendimento, é um conhecimento de como, a gente teve até como eu posso dizer, como conservar os alimentos dentro da geladeira, que muita gente não sabe, colocar o cloro em todas as frutas, legumes e verduras, que também a gente aprendeu, para não desistir do curso. Teve gente que falou assim, agora que eu sei dos meus direitos, eu vou ser até advogada, vou fazer advocacia. E que a faculdade também pública possa ser usada, né? Não só para esse curso, mas muitas delas nem sabia que existia faculdade no município, porque foi localizado meio escondido, né? A faculdade. Nem sabia que era gratuito, nem sabia que tinha biblioteca. A gente também ganhou uma carteirinha de 1 ano, que a gente é como se fosse universitária, né? Que a gente ganhou, que a gente pode ir em cinema, a gente pode frequentar a faculdade, a biblioteca, para adquirir mais conhecimento e até pensar em, quem sabe, fazer uma lei, ajudar mais a ter mais benefícios, né, para cada tipo de, para as domésticas se empoderarem, como ela falou, e também que não sejam só mulheres negras, né, só porque só mulher negra que precisa ser escravizada, marginalizada, né, não tem que ser só a parte negra, né. E a gente também tem que saber que a gente é negra, mas a gente tem uma história, a gente tem uma vivência, a gente tem o poder também de transformar tudo aquilo que a gente aprendeu e empoderizar, né? E eu tenho tem professores também que falam também que a gente pode até fazer cursos para vestibular para poder entrar na faculdade. Então eles indicam, né? Cursinhos para a gente fazer, Enem para a gente fazer, para a gente se empoderizar no conhecimento e adquirir mais poder, para a gente se agigantar diante de problemas, de barreiras, né? Que teve até como eu posso dizer, teve até uma foto que é o homem sem barreira nenhuma numa corrida, e a mulher tem que atravessar fogão, tem que atravessar criança, 1000 braços na mulher e nada no homem. E agora que esse poder também do presidente, né, ele não falou que são direitos iguais, então que a mulher também receba o mesmo valor dos homens também, né? E direitos iguais, a gente aprendeu isso, então vamos lutar para sermos iguais, não diferentes, né? Ótimo. É super importante se apoderar desse espaço da universidade, né? O curso ser aqui na UFABC simboliza muito, né? Sim. Nossa, a gente se sente assim enorme quando entra aqui. Exato. A gente fala assim, nossa, eu posso, eu consigo, e é muito legal isso. Então, o que eu tenho a dizer para as cursistas novas? Não que nós não somos velhas. As novas que entraram agora, da segunda turma. Não desistam. Tem sábado que você tem realmente muitas coisas para fazer, né? Mas a gente tem que pegar firme, não faltar, e porque
Todo sábado tem coisas novas para aprender, tem lições, tem pessoas, tem aprendizado e pessoas que a gente conhece, né? Pessoas que a gente vai levar para a vida toda, né? Então é isso, não desistam e curtam o curso. Ah, perfeito. Gente, foi ótimo o nosso papo, mas ele está chegando ao fim. E para a gente finalizar, eu queria saber de vocês de indicações culturais. Então, pode ser um livro, um filme, uma série, um podcast que esteja relacionado com o trabalho doméstico. Pode ser algo que vocês viram no curso, algo que vocês já gostavam antes de fazer o curso. Quem que quer começar com as indicações? Bom, eu queria indicar um filme que é muito forte, que chama A Cor Púrpura, que fala do relato de uma mulher que ela sofre violência do esposo, né? Ela e a irmã dela se separam exatamente por causa do homem violento que bate a irmã dela, tá? E eu gostaria também de indicar um livro sobre mais o neurocerebral, né? Mais a mente, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph, que é muito interessante, que quando a gente pensa positivo, a gente atrai coisas positivas e a gente quebra as barreiras negativas. Então é muito importante também o poder da nossa mente para expandir o nosso conhecimento e para a gente conseguir quebrar barreiras. Perfeito. E você, Tânia? Eu vou indicar um livro que foi lido na nossa sala de aula pela professora, se chama Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Ela leu, acho que umas 3, 4 páginas para nós nesse dia, e todo mundo ali parecia que nem piscava. Então, leiam esse livro que vale a pena. Eu ainda não li, mas eu vou ler. É Torturado. Nossa, ela lia e estava levando a gente para aquele caminho de sonho, você entrando dentro do livro, muito legal. Eu vou ler. E eu quero que vocês leiam também. Sim. E vocês têm indicações? Eu tenho algumas aqui. Eu tenho uma indicação, que é um livro que eu li há pouco tempo, que é da Djamila Ribeiro, que é Cartas para Minha Avó. É emocionante, assim, sabe? Ler o relato dela, né, contando a história, como se ela estivesse escrevendo para a avó dela, e ela conta a história de vida dela, né? Uma mulher preta, né, menina, tal, e hoje ela é uma grande escritora, né, filósofa, tal. E é emocionante, assim, as histórias que ela conta nesse livro. Chama Cartas para Minha Avó. Cartas para minha avó. Isso. Ah, perfeito. Vou anotar, não conhecia. Bom, eu vou indicar um filme que a gente usou alguns trechos em algumas aulas, né? Do curso mesmo, que é o Que Horas Ela Volta, né? Da Regina Casé, que mostra, né, essa realidade de como a trabalhadora doméstica às vezes tem que abrir mão do contato com a própria família, com a vida dela, para estar ali exercendo as funções dela na casa da patroa, a qual ela fica dedicado 100% da vida praticamente. Cuidando da família do Do outro, né? exatamente. Enquanto É aquele quem cuida de quem cuida, exatamente, né? quem cuida de quem cuida. E a filha dela vai tentar o vestibular, ela tem que vir para São Paulo, e aí ela percebe, a filha tem que ficar na casa dos patrões, né, junto com a mãe, só que a relação ali meio que não dá muito certo, então a gente vê como o trabalho doméstico às vezes a trabalhadora doméstica é deixado refém do que os patrões querem, tipo, não, você não precisa ficar com a sua família, você vai, manda WhatsApp, enfim, dê um jeito de ter contato sem ser presencialmente. Você tem que ficar aqui cobrindo suas obrigações, né? E cuidar da minha família, exatamente. né? E então, acho que esse filme, assim, tipo, a gente usou alguns trechos e as alunas ficaram, tipo, muito interessadas. Muitas pediram para continuar assistindo, mas como o tempo tava curto, a gente não conseguiu passar tudo, mas elas assistiram em casa e, tipo, foi 100% de aproveitamento. Uhum. Nossa, esse filme é ótimo. Aquela cena da piscina, né? Exatamente. Sempre mexe muito comigo aquela cena. Sim, é demais. E eu gostaria de recomendar, então, alguns podcasts que também tratam esse tema do trabalho doméstico. Tem um deles, que é o Projeto Quirino,
que ele aborda sobre a história do Brasil, assim mesmo. Então, são 8 episódios, mas tem um episódio que chama Os Piores Patrões, que ele retrata a situação do trabalho doméstico. É um podcast ótimo, os outros episódios também são incríveis. O primeiro é o meu favorito, então recomendo muito para vocês. E, além disso, também tem um outro podcast que chama Quadro de Empregada. Ele tem 3 temporadas, assim, e é realmente com trabalhadoras domésticas compartilhando suas vivências, assim, então vale super a pena vocês ouvirem. E por último, é um podcast que por enquanto tem só um episódio, mas eu também gostei muito, que chama Os Nossos Passos Vêm de Longe, e também retrata a história e a luta de trabalhadoras domésticas, principalmente voltadas ao movimento sindical. Bom, gente, o nosso papo termina por aqui. Foi ótimo conversar com vocês. Até a próxima, pessoal! Antes de finalizar o episódio, chegou a hora do quadro Vozes e Memórias. Escute com a gente os relatos de trabalhadoras domésticas compartilhando suas vivências e histórias. O primeiro depoimento de hoje é da Adriana Lúcia do Nascimento, cursista da primeira turma da sala 203. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Já trabalhei em uma casa onde a criança, quando ela ia comer, ela jogava comida pela casa inteira. E os pais não conseguiam repreender a criança. E deixava a criança jogar comida pela casa inteira. E assim, isso não é coisa que se faça. E assim, repreender também é educar. E quem conseguiu fazer a criança parar com isso foi eu. Conversei com a criança, falei que não podia fazer aquilo. Aí falei para ele que no Japão, quem fizesse coisa assim, que ia preso, né? Aí eu falei para a criança que eu ia filmar ele e ia mandar para o Japão, né? E que eles iam lá buscar ele. Aí nunca mais a criança fez isso. Eu consegui e os pais não. Sujava a casa inteira de comida, as paredes, tudo. Quem tinha que limpar? Eu. Foi uma ótima estratégia. Mas esse acaba sendo o retrato do trabalho doméstico no Brasil. Muitas vezes as trabalhadoras acabam assumindo também o papel de educadoras. Agora vamos escutar o próximo depoimento. Olá, meu nome é Franciele Cristina, tenho 39 anos, sou mãe de 4 filhos, natural de Mauá, São Paulo, Grande ABC. Eu vou aqui estar gravando meu depoimento, tá? Como trabalhadora doméstica. Bom, eu nasci e fui criada no município de Mauá. E na minha adolescência, quando eu tinha por volta de 18 anos, eu perdi a minha mãe, vítima do câncer, né, do colo de útero. E nessa época eu já era mãe, já tinha meu primeiro filho, que hoje está com 23 anos. E assim, como eu fui mãe solteira e fui criada só pela minha mãe faleceu e eu não tive onde buscar ajuda, onde buscar abrigo. Minha própria família, meus próprios familiares viraram as costas para mim. Na época, minha mãe faleceu, eu mãe solteira, com meu filho de 2 anos aproximadamente. E eu não sabia, né? Eu era mãe solteira, o pai dele não tinha assumido ele, e o que aconteceu? Eu peguei e aceitei e recebi um convite de uma amiga minha, que na época ela trabalhava como acompanhante. Para quem não sabe, acompanhante é aquelas mulheres de luxo. Trabalhava em boate, ela era também atriz de filme adulto e ela tinha um filho. E ela, nessa época, ela precisava de uma pessoa para cuidar da casa dela e ser babá do filho dela. E o que aconteceu? Eu, por não ter emprego, nem estabilidade financeira, eu aceitei o convite dela, fui morar em São Bernardo do Campo, onde eu morei com ela aproximadamente 3 anos, dentro da casa dela. Eu fazia tudo, eu cozinhava, eu lavava, eu passava, eu cuidava do animal dela de estimação, que na época ela tinha um cachorro, pastor alemão, e cuidava do filho dela, que tinha na época 6 anos de idade. Ela tinha um menino de 6 anos. Aí
ela me abrigou, me deu abrigo, me deu a casa para morar e, em troca, eu tinha que fazer o serviço, ser a empregada no caso da casa. Eu fazia de tudo, então eu era uma empregada doméstica, né? Eu trabalhava, fazia de tudo, só que aí não deu certo, chegou um ponto que não estava dando certo mais. Aí eu peguei e achei melhor voltar para Mauá, que é a minha cidade natal. Aí eu saí de São Bernardo do Campo, que era onde ela residia, voltei para Mauá, para minha cidade, e estou aqui até hoje. Eu moro aqui em Mauá. Hoje eu tenho 4 filhos, né? Na época eu só tinha o meu filho mais velho, mas hoje eu sou mãe de 4. Inclusive um é especial, né? Um filho meu, ele é especial, ele tem uma deficiência intelectual. E até hoje eu atuo nessa área de empregada doméstica. Eu sou diarista, quando aparece bico eu faço. E já trabalhei em várias empresas também, como auxiliar de limpeza, como apoio operacional, como agente de asseio e conservação. E a minha área sempre foi essa mesmo, como empregada doméstica. Quando surgiu o curso, eu fiquei sabendo através de uma amiga minha, né? De um coletivo aqui de Mauá, que trabalha com crianças autistas. Eles são pais atípicos e, por eu estar nesse grupo de mães atípicas, eu recebi o comunicado desse curso. Eu achei interessante, por causa da bolsa que foi paga, né, de 5 parcelas de R$ 400. Aí eu peguei, me inscrevi e fui chamada no curso. Aí eu comecei a fazer o curso, amei, fiquei sabendo e aprendi muitas coisas interessantes que eu jamais imaginava que eu ia aprender. E foi muito proveitoso. Eu fiz o curso até o final, nós fizemos a formatura. O curso encerrou no mês passado, em julho, né? No mês de julho, que encerrou esse curso. Fez um mês já que nós encerrou esse curso. Porém, o nosso grupo ainda permanece e a gente ainda se comunica umas com as outras, né? E foi bom porque foi proveitoso, a gente fez amizade, a gente teve muito aproveitamento do curso, aprendeu muita coisa e eu vou levar para a minha vida. Aí eu estou passando a minha experiência de vida, o meu relato de vida que foi esse. Hoje eu sou uma trabalhadora, né? Eu trabalho pela Prefeitura de Mauá, numa creche, numa escolinha municipal. E o meu cargo aqui eu faço tudo, né? Ajudante geral, eu ajudo as meninas da limpeza, eu fico na lavanderia. Então é muito bom, é muito proveitoso. E é uma área que eu atuo, trabalho até hoje. Eu só tive conhecimento das leis, dos nossos direitos, né? Que é muito importante, que tem muitas trabalhadoras que atuam na área, mas não sabem dos nossos direitos. E esse curso foi muito proveitoso e muito interessante. E eu recomendo para muitas outras mulheres. É isso. Ouvindo a história de mais uma guerreira, é muito bom ouvir esses relatos e ver de perto o impacto que o curso tem na vida de tantas mulheres. E se você também quiser participar desse quadro, é simples. Compartilhe sua história em texto ou em áudio e envie para o e-mail comunicacão.domésticas@ufabc.edu.br. O que você viveu merece ser contado. As opiniões expressas neste episódio são de responsabilidade dos convidados e não refletem necessariamente a posição das organizações envolvidas. O podcast Domésticas conta com roteiro, apresentação e edição de áudio de Ingrid Godoy, e com apoio técnico e revisão de Lucilene, Ana Cristina, Acácio e Luísa. Obrigada por nos ouvir. A luta continua e as vozes do trabalho doméstico seguem ecoando. Até a próxima!